Provérbios capítulo 6, versículos 1 até 19. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, vai ficar deitado. Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro. Ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Você já tomou decisões das quais se arrepende? Já tomou decisões das quais você se arrepende? Há coisas na sua vida as quais, se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Eu estou falando aqui de situações em que talvez, se você tivesse tido alguém para te prevenir antes de você tomar a decisão, uma decisão importante na sua vida, se você tivesse alguém para te prevenir, você teria seguido um caminho diferente. Ou situações em que você teve alguém para te prevenir, mas você não deu ouvidos. E talvez, se você tivesse dado ouvidos à orientação, à prevenção dessas pessoas, você não teria sofrido tanto com o caminho que você decidiu seguir. O que nós podemos fazer agora? Uma vez que as decisões já foram tomadas e as consequências estão aí bem diante de nós e temos de lidar com elas. Ou o que nós vamos fazer para evitar tomar decisões erradas, talvez para aqueles que são jovens ou para aqueles que já aprenderam com a vida? O que fazer para evitar decisões erradas daqui para frente? É sobre isso que esse texto que nós lemos fala. Basicamente, o texto está dizendo que se nós ouvirmos a sabedoria, ela vai nos oferecer prevenção. Ela vai nos oferecer prudência, cautela, sensatez, bom senso, em principalmente decisões, para que a gente não tome decisões tolas, precipitadas. Que tipo de prevenção? A quais decisões essas prevenções são? São pelo menos 3. E nós percebemos isso, o texto naturalmente se divide em 3 partes. Então, como bom pastor batista, eu vou pregar um sermão de 3 pontos. 3 P's. Primeira prevenção da sabedoria é contra o prejuízo. Contra o prejuízo. Olha novamente comigo os versículos 1 até 5 de Provérbios capítulo 6. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se
e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos, livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. A primeira prevenção da sabedoria é contra o prejuízo. Esse é mais um daqueles discursos de um pai já bem vivido para o seu filho, que ainda é inexperiente na vida, e acredita-se que nós estamos diante do rei Salomão, orientando o seu filho Roboão, que é o herdeiro ao trono de Israel. E Salomão, apesar de ter sido um homem muito sábio lá no início da sua vida, ele acabou se perdendo durante o caminho. Nós sabemos um pouquinho da história dele, e ele terminou seus dias, tristemente, a Bíblia nos diz que ele terminou seus dias como um mau rei, não como seu pai Davi, mas como os outros reis que não temeram ao Senhor. Por isso a expectativa de Salomão no final da sua vida, e a de todo o Israel, estava depositada naquele que era o próximo da lista. Provavelmente o pensamento do povo na época é: se Roboão for um rei sábio e não cometer os erros do seu pai, quem sabe talvez não é por meio dele que Deus vai inaugurar o seu reino eterno sobre a terra, sobre um rei perfeito. É por isso que o livro de Provérbios foi escrito. Ele tem o propósito de treinar o futuro rei de Israel, para que esse futuro rei de Israel, ele se torne sábio o suficiente para, primeiro, evitar cair nos pecados dos seus antepassados, nos pecados que Davi caiu, nos pecados que Salomão caiu, mas também sábio o suficiente para que ele possa governar sobre o povo de Deus em justiça, em verdade e em paz, como se fosse um verdadeiro representante de Deus na terra. Esse é o propósito do livro de Provérbios. E a primeira coisa que Salomão quer dizer ao seu filho, e quer que seu filho saiba no capítulo 6 de Provérbios, para que ele se torne esse tipo de rei perfeito para o povo de Deus, é que ser fiador de alguém é um perigo. Essa é a primeira lição que ele quer que seu filho aprenda. Ser fiador de alguém é um perigo. Basicamente, o que Salomão diz nos versículos 1 e 2, é que se o seu filho já entrou num acordo assim, ele caiu numa armadilha. E essa armadilha vai ser uma prisão para ele, por causa daquilo com que ele se comprometeu. E talvez nesse momento você esteja perguntando: como assim? Como assim? Isso significa que ser fiador é pecado? Como é que nós vamos lidar com isso? Não podemos ser hipócritas aqui, porque quase todas as coisas que custam caro nessa vida, seja um carro, seja uma casa, ou qualquer outra coisa que você esteja pensando, financiamento de estudo, qualquer coisa que é cara e nós não temos condição de pagar, precisa de fiador. Se ser fiador é algo que é pecaminoso, então nós não deveríamos sequer ser fiadores em momento nenhum, e não deveríamos também fazer com que outras pessoas sejam nossas fiadoras. O que Salomão está dizendo aqui? A gente tem que ter calma e prestar atenção naquilo que ele está dizendo e não naquilo que ele não está dizendo. Preste atenção no que ele está dizendo e olhe novamente o que ele diz nos versículos 1 e 2. A expressão ficar por fiador significa literalmente se colocar como garantia da dívida de uma outra pessoa. Em outras palavras, é assumir as obrigações de outro, caso aquele outro não as pague, como se essas obrigações fossem suas. A segunda coisa que eu quero que você perceba aí é que Salomão, em momento nenhum, está proibindo o seu filho de ser fiador. Você viu ele dizendo: não seja fiador? Não, ele só está alertando o seu filho sobre as consequências de ser fiador. E o alerta dele é o seguinte: se você entrou numa dessa, você está preso. É uma prisão. Então, meu filho, em outras palavras, para que você seja um rei sábio, você precisa saber que assumir a responsabilidade pela dívida de outra pessoa vai trazer consequências. Você vai ficar preso a essa dívida. Você vai ficar preso a essa pessoa. E se você for sábio, você vai fazer o seguinte: olha o conselho no versículo 3. Do 3 ao 5 ele dá o conselho: livre-se desse compromisso o quanto antes. Saia dessa o quanto antes. E para fazer isso você vai precisar fazer duas coisas. Primeiro, no versículo 3, Salomão diz que o seu filho vai ter que ficar em cima daquela pessoa com quem ela se comprometeu. Você deve ir até ela, e perceba, ele usa a palavra em humilhação. Humilhe-se.
Vá até essa pessoa, humilhe-se e incomode essa pessoa o máximo que você puder, ou para que ela pague o que deve, ou para que ela liberte você desse compromisso que você arcou. Mas a segunda coisa que você vai ter que fazer para se livrar de ser fiador de alguém, está no versículo 4 e no versículo 5. Você não pode descansar até conseguir isso. Basicamente o que Salomão diz é: não durma sobre essa dívida. Não ache que está tudo bem com a sua vida se você assumiu uma responsabilidade como essa. Não se sinta confortável com esse compromisso. Arrume a situação quanto antes. Faça como um animal, e ele cita 2. Faça como um animal diante de um caçador. Fuja. Fuja o quanto antes desse compromisso. Essa aqui é a primeira prevenção da sabedoria. É contra o P de prejuízo. A sabedoria nos avisa sobre as consequências de assumirmos as obrigações de outras pessoas. E ela nos orienta a sairmos desse compromisso do jeito certo, honrando com a nossa palavra, mas saindo desse compromisso o mais rápido possível. E eu quero perguntar para você: em alguma vez na sua vida, você já lidou com uma situação parecida? Você já foi fiador de alguém? Você já precisou de fiador? E onde é que isso te levou? Você consegue lembrar? Há casos em que essa prisão de ser fiador não é tão horrível assim, porque você acaba se comprometendo com uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é responsável, que é equilibrada financeiramente. Essa pessoa não te dá dor de cabeça, então tudo bem. É muito bom quando isso acontece, mas nem todos são assim. Há casos em que, talvez a maioria dos casos, em que realmente o compromisso que nós assumimos se torna uma prisão terrível, como se fosse um calabouço de tortura. Nós estamos diante de uma pessoa que não paga o que deve, e essa dívida passa para nós, e nós temos de assumir os compromissos dessa pessoa. Inclusive, por causa disso, você já deve ter ouvido falar de histórias assim, ou conhece pessoas assim, ou talvez você esteja numa dessas situações, por causa de compromissos impensados, precipitados. Muitos acabam tendo o nome sujo. Por quê? Porque emprestaram o nome para outra pessoa. Antes fosse só isso. Há muitas pessoas que têm de vender propriedades, bens, para poder pagar com uma dívida que nem era sua. Há até pessoas que chegam à falência por causa de compromissos como esses. Sem contar aquelas pessoas que acabam dependendo dos outros. Vivem de favor, pedindo comida para as pessoas. Por quê? Porque perderam tudo que tinham ao assumir a dívida que era de outra pessoa, sem pensar. Sem falar daquelas pessoas que acabam indo morar na rua porque perderam tudo. Se você encontrar um morador de rua, converse com ele, você sempre vai ouvir uma história parecida. Há até quem entra no mundo dos crimes. E infelizmente há aqueles que se suicidam porque perderam tudo. Ou aqueles que são assassinados nas mãos de um agiota, nas mãos de um bandido, por causa de dívidas impensadas. Você quer isso para a sua vida? Sim ou não? Então fuja, previna-se, ouvindo a sabedoria. Ser fiador não é errado, mas você precisa primeiro saber das consequências dessa decisão, e segundo, você deve evitá-las ao máximo que você puder. Então, a partir de agora, considere essas informações antes de, por exemplo, entrar em sociedade com alguém. Você conhece a pessoa, membro da igreja, amigo de infância, e ele quer fazer um negócio. Tem até um provérbio popular: amigos, amigos, negócios à parte. Antes de fazer sociedade com alguém, antes de se tornar fiador imobiliário, antes de emprestar o seu nome, antes de emprestar o teu cartão para outra pessoa comprar algo no teu nome, faça algumas perguntas e tente responder essas perguntas. Você realmente conhece essa pessoa? Ela é confiável? Se ela faltar, se ela não pagar a dívida dela, você vai ter como pagar isso aí? Tem mesmo? Vale a pena assumir um compromisso como esse? Como dizem os antigos, né? Não arrume sarna para se coçar. Então, pense muito bem antes de assumir a dívida de outra pessoa. Ouvir a sabedoria nos previne do prejuízo. Do prejuízo. A segunda prevenção da sabedoria é contra o segundo P. O P de
preguiça. Preguiça. Olha comigo os versículos 6 até 11. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como ladrão. A miséria atacará como um homem armado. A segunda prevenção da sabedoria é contra a preguiça. Salomão ainda está discursando ao seu filho, e agora ele entra num assunto muito comum, a maioria dos jovens: a preguiça. A preguiça. Ele assume que uma das tentações que o seu filho vai enfrentar ao assumir o trono em Israel será o fato de ser preguiçoso. Porém, a sabedoria nos previne contra a preguiça. E a pergunta é: como ela faz isso? A sabedoria nos pega pelas mãos e ela nos leva até o quintal de casa. E ela nos faz aprender com uma professora um tanto quanto incomum. A professora é uma formiga. Já observou uma formiga? Salomão diz: o que você vai aprender por meio dessa observação? Pelo menos duas lições. A primeira lição está no versículo 7. A formiga trabalha por conta própria. Perceba que Salomão diz que ela faz isso mesmo sem ter um chefe que a obriga. Um chefe que está o tempo todo olhando para ela, cobrando ela para que ela faça o trabalho dela. O preguiçoso faz o contrário do que a formiga faz. O preguiçoso só trabalha se for obrigado. E o preguiçoso só trabalha se ele tiver alguma recompensa. O preguiçoso só trabalha se alguém está olhando, se alguém está cobrando ele. O desejo por trabalhar não faz parte da vida do preguiçoso. O preguiçoso encara o trabalho como um fardo que ele tem que carregar. Ele trabalha só porque precisa, porque se não precisasse trabalhar, ele estava tranquilo. Esse é o preguiçoso. Você trabalha só porque precisa? Calma, calma. Deixa o texto, porque o texto vai cutucar mais ainda. Essa é a primeira lição que a gente vai aprender a observar a formiga. A segunda lição, então a primeira, ele trabalha por conta própria. A formiga trabalha por conta própria. A segunda lição que nós vamos aprender a observar as formigas está no versículo 8. A formiga trabalha no tempo certo, no tempo em que deveria estar trabalhando. Perceba o que ele diz: ela colhe ou recolhe os grãos para o seu mantimento na época em que eles estão prontos para serem colhidos, é o tempo da colheita. Por quê? Porque ela sabe que haverá um tempo em que não haverá mais grão. Então ela recolhe no tempo certo, para que quando chegar a época do frio, a época do ou a época de se plantar, ela não tenha o que comer. E nessa época ela tem armazenado para o seu sustento. Todos aqui conhecem a história da cigarra e da formiga, né? No verão, a cigarra ficava cantando, tocando o seu violão. A formiga estava trabalhando. E ela caçoava da formiga: ah, formiga, aproveita o verão, vamos para a praia. Por que ficar trabalhando? E a formiga trabalhando, pegando grãos e levando para sua toca. Até que veio o inverno. E no inverno, a cigarra que ficava só tocando não tinha comida estocada. A formiga tinha. E aí tem várias variações de final da história, né? Tem aquelas mais tenebrosas, né? Tem aquelas mais tranquilas, em que a cigarra vai lá, bate na porta, e a formiga, claro, entra aí. Depois dá uma dura, né? Mas depois deixa ela entrar e tem uma boa refeição com ela. Mas se Salomão estivesse contando essa história, ele ia contar a história o final tenebroso, macabro. Porque Salomão diz que se você não trabalhar, você não vai ter o que comer e vai passar fome. A formiga trabalha no tempo certo, mas o preguiçoso, ele não faz isso. O que o preguiçoso faz? É o oposto. O preguiçoso, ele aproveita todas as oportunidades que tem para não trabalhar. E ele quer descansar quando deveria estar trabalhando. Então, quando os outros estão trabalhando, ele está descansando. Quando os outros estão descansando, ele também quer descansar. Descansar do quê? Se não fez nada. O preguiçoso, ele não pensa no futuro. O preguiçoso, ele só quer desfrutar do presente. E normalmente, enquanto o preguiçoso faz isso, ele ainda caçoa daqueles que estão trabalhando.
Ele diz: vocês são tolos, eu é que sei aproveitar a vida. Quem nunca viu já um daqueles, aquelas propagandas no YouTube, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for que você zapeia no seu celular? Fique rico em uma semana, 7 dias. Use o seu celular para ganhar dinheiro. Sabe, dinheiro fácil. É assim que o preguiçoso pensa: eu vou trabalhar só 7 dias e viver o resto da vida tranquilo, meu. Mas na prática, ele dificilmente fica rico. Pelo contrário, é a pobreza que o alcança. É por isso que o filho sábio é alguém que vai aprender com a formiga. Ele vai trabalhar por conta própria, sem que seja por obrigação. E o sábio vai trabalhar no tempo certo, sem perder as oportunidades. Mas e se ele não fizer isso? É o que Salomão diz a partir do versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 11, ele diz que se o seu filho preferir ser preguiçoso, e se mesmo assim ele ainda querer seguir o caminho da preguiça, o que vai acontecer com ele se ele deixar passar as melhores horas do seu dia, as melhores horas da sua vida, deitado na cama, dormindo, se espreguiçando ou descansando, sei lá do que, porque ele não trabalha? Deixa eu trazer isso para uma maneira bem prática para nós aqui. O que vai acontecer se um jovem, ou até mesmo um adulto, passar os seus dias assistindo televisão? Se ele passar os seus dias maratonando a Netflix? Se ele passar os seus dias zapeando ali pelo Instagram, só jogando videogame, computador o tempo todo? O que vai acontecer com esse jovem ou esse adulto, que talvez até tem família e está perdendo tempo com essas coisas? O que vai acontecer com essa pessoa? Enquanto ela deveria estar trabalhando, enquanto ela deveria estar estudando, enquanto ela deveria estar produzindo algo de bom, fazendo algo de útil, algo de construtivo para si, para a sociedade, o que vai acontecer se ele continuar perdendo o seu tempo com essas bobagens, com essas trivialidades? Salomão responde por meio da sabedoria no versículo 11: a pobreza e a miséria vão te alcançar. Você vai abrir a despensa, não vai ter comida. E o pior, a pobreza e a miséria vão te alcançar sem avisar. Salomão usa a imagem de um ladrão que invade uma casa quando o dono menos espera. A preguiça pode parecer gostosa a princípio, pode ser o caminho mais fácil para ficar rico, mas ela tem um preço, e o preço é a pobreza. O preço é a fome, a miséria. Essa é a segunda prevenção da sabedoria contra o P da preguiça. Quem ouve a sabedoria vai trabalhar mesmo sem ser obrigado, e vai fazer isso no tempo em que se deve trabalhar. Queridos, como essa prevenção é importante nos nossos dias, não é verdade? Se nós pararmos para pensar, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas têm crescido com uma mentalidade preguiçosa. Quantos não são os jovens que pensam em morar com os pais pelo resto das suas vidas? Por quê? Porque é muito mais cômodo, meu. Eu ganho um alto salário porque eu sou solteiro e tenho mais tempo. E aí eu volto para casa, a mamãe preparou tudinho para mim. Prepara até meu Toddy. Por que eu vou sair desse conforto? Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho dinheiro. Por quê? Porque não tem compromisso nenhum. Malemar paga uma conta de água e ainda reclama. Por que eu vou sair disso e vou assumir uma família? Por que eu vou casar com uma pessoa? Por que eu vou ter filhos? Eu vejo as famílias, tem gente que diz que é feliz no casamento, mas mesmo assim eu vejo que eles têm um custo, é difícil, é penoso, dá trabalho. Por que eu vou me comprometer com isso? Isso é preguiça. Isso é preguiça. E nós precisamos nos perguntar, o que é pior? É um filho que faz isso, ou é um papai e uma mamãe que promove isso na vida do filho? Não, filho, em casa não, fica aqui pro resto da vida. Está lá um marmanjo barbado, 50, 60 anos de idade, vivendo no quarto do lado dos pais. Sabe quem é que vai pagar essa conta? Os próprios pais. Nunca vão se livrar do filho que deveria já ter crescido, amadurecido e composto a sua própria família. Mas não são só os jovens. Quantos não são os adultos que não param em emprego algum? Sabe aqueles que você conversa com eles e falam assim: rapaz, estou em outro trabalho, dura 2 meses, 3 meses, sempre está pulando de galho em galho. Por quê? A culpa sempre é do chefe, ou a culpa é da falta de valorização, aquela empresa não valoriza o meu serviço. Eu tenho uma graduação que eu tinha que ganhar mais do que eu ganho lá. Ou a culpa sempre é dos colegas de trabalho, né? Ou é por causa do salário, mas no fundo, é porque não gostam de trabalhar. É porque é preguiçoso.
E quantos não são aqueles que até trabalham? Até tem o seu emprego, até vai todo dia, toda segunda-feira, sai de manhãzinha para trabalhar. Mas não é porque deseja realmente trabalhar, né? Trabalha só quando o chefe está olhando, ou trabalha para conseguir algum dinheiro, ou trabalha só para juntar o suficiente para um dia se aposentar cedo, né? E aí vai fazer o que depois que se aposentar? Nunca mais trabalhar. Preguiça. Conforme Salomão, quem faz essas coisas não passa de um preguiçoso. E que vive assim vai acabar na pobreza. Uma hora ou outra o seu sustento vai diminuir. Uma hora ou outra a sua fonte de renda vai acabar. Se papai e mamãe faltarem, e aí? E se amanhã você ficar sem emprego, e aí? E se não conseguir mais emprego por causa dessa sua carteira manchada, e aí, preguiçoso? A pobreza vai te alcançar, como ladrão. A preguiça é contrária à sabedoria. E por que a preguiça é contrária à sabedoria? Porque de acordo com a Bíblia, o trabalho foi algo criado e planejado por Deus. Nós lemos isso lá em Gênesis capítulo 2, no Éden. O Senhor colocou o homem dentro do jardim para que o homem cultivasse e guardasse o jardim. E a esposa dele seria auxiliadora nesse processo. Eles tinham que nomear os animais, você lembra disso? Então, o detalhe é que tudo isso aconteceu antes da queda ao pecado, antes de Gênesis 3 acontecer. Só com a queda ao pecado é que o trabalho se tornou algo difícil, a ponto de a terra produzir espinhos, ervas daninhas, a ponto de o homem ter de derramar do suor do próprio rosto para poder comer. Mas ainda assim, a Bíblia nos mostra que o trabalho é algo que Deus valoriza. Tanto é que Jesus, o Filho de Deus, foi o quê? Foi carpinteiro. Ele trabalhou. O próprio Paulo, o grande apóstolo Paulo, foi fazedor de tendas. E o próprio Jesus disse lá em João 5, que o Pai continuava trabalhando até mesmo aos sábados. O nosso Deus não para de trabalhar. De acordo com o Novo Testamento, você vai lembrar de algumas frases. Quem não quiser trabalhar também não deve comer. Se você não trabalhou por aquilo, também não, então não coma. Isso porque o trabalhador é digno do seu salário, diz Jesus. E quem trabalha não deve fazer isso só para receber e desfrutar do seu sustento, do seu salário pessoalmente. Mas Paulo diz aos Efésios capítulo 4, que aquele que trabalha deve trabalhar para que tenha com o que repartir com o necessitado. Portanto, ouvir a sabedoria nos previne do segundo P, o P da preguiça. Como a formiga, o sábio é alguém que trabalha mesmo que ninguém o obrigue, e é alguém que não se aproveita mais do que deve dos momentos de descanso. É alguém que trabalha quando deveria trabalhar, pensando no futuro. Caso contrário, a pobreza vai te atingir. O terceiro P, a terceira prevenção da sabedoria, está nos versículos 12 até 19. É contra a perversidade. Perversidade. Acompanhe comigo a leitura mais uma vez, versículos 12 até 19. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. A terceira prevenção da sabedoria é contra a perversidade. A sabedoria oferece proteção contra o prejuízo alheio, oferece contra a preguiça, mas também contra nos tornarmos perversos. Agora Salomão adverte o seu filho a respeito de alguém perverso. A Almeida atualizada, a Ara, traduz como um homem de Belial. Talvez na sua Bíblia esteja assim. Literalmente isso significa um ímpio. Alguém, na palavra bíblica, alguém imprestável. O que é alguém ímpio? É alguém que não produz nada de bom. E como é essa pessoa? Salomão nos dá pelo menos 3 informações sobre ela. A primeira informação é sobre a sua identidade, versículo 12. Ele diz que o perverso é alguém vil. O perverso é alguém mau. É uma pessoa sem caráter.
É alguém que só traz problemas e sofrimento para a vida dos outros. A segunda informação sobre o perverso é sobre suas iniciativas, ainda no versículo 12 e versículo 13. O perverso é uma pessoa que vive em função da iniquidade, vive em função da perversidade. Em outras palavras, Salomão diz que ele é alguém desonesto por completo. As suas palavras, os seus olhares, os seus passos, as suas atitudes são todos voltados para a maldade. Tudo que ele faz é pensando no mal dos outros. A terceira informação é sobre as suas intenções. Versículo 14. Por que o perverso é dessa forma que nós vimos até agora? Por causa daquilo que está dentro dele. Salomão diz no versículo 14 que a sua perversidade vem de coração. Por isso ele está sempre planejando o mal, ele está sempre pensando em como pode causar discórdias na vida das pessoas e plantando essas discórdias. Querido, você provavelmente conhece pessoas assim. Ou talvez você se pareça muito com alguém perverso, alguém problemático, alguém que onde chega produz contendas, onde está produz sofrimento, uma pessoa em quem você não pode confiar, sempre tem segundas intenções, você não sabe se está falando a verdade, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não consegue viver em paz com ninguém, todos os seus relacionamentos sempre acabam mal. E adivinha, a culpa nunca é sua, nunca é da pessoa, a culpa é sempre dos outros, que nunca te entendem, que nunca te aceitam. Mas o histórico de relacionamento é ruína. Sabe o que Deus e a sabedoria de Deus pensam sobre quem é assim? Salomão, a partir do versículo 16 até o versículo 19, ele utiliza um tipo de provérbio especial, um provérbio da época, que é um provérbio numérico, para destacar a opinião de Deus sobre o perverso. E em resumo, o que Salomão diz nesse provérbio é que Deus odeia o perverso, Deus detesta o perverso, Deus abomina o perverso. E a gente descobre isso por essa lista de 7 características presentes no perverso, cuja 7ª é a pior aos olhos de Deus. Então aperte o cinto, porque agora é a hora de tomar as pancadas de Deus. Se você já não tomou, agora é a hora. Olha o que Salomão diz. Primeira característica do perverso, está no versículo 17, é o orgulho, é a arrogância. O perverso olha para tudo e para todos de cima para baixo. O perverso tem um olhar altivo, como se ele fosse superior aos outros. Segunda característica do perverso, ainda no versículo 17, é a mentira. O perverso é alguém falso, alguém que não tem dificuldade nenhuma em usar da fraude, usar do engano para convencer as pessoas ou para se aproveitar das pessoas. Terceira característica do perverso, ainda no versículo 17, é a injustiça. A perversidade leva a pessoa a não se importar mais se as suas atitudes vão fazer inocentes sofrer, se as suas atitudes vão fazer pessoas que não têm culpa de nada derramarem o seu sangue, desde que ele tenha alguma vantagem com tudo isso. Quarta característica da vida do perverso é a crueldade, versículo 18. O perverso é alguém que planeja o mal dos outros. Parte do uso do seu tempo consiste em premeditar como ele vai machucar as pessoas. Ele fica planejando, pensando sobre isso. Quinta característica do perverso é a maldade, ainda no 18. Porque Salomão diz que ele não só fica planejando o mal, mas ele coloca os seus planos em ação, a ponto de, na prática, ferir os outros. Sexta característica está no versículo 19. É o falso testemunho. Alguém perverso não só é mentiroso, mas também inventa histórias falsas sobre as pessoas e acusa as pessoas sem ter prova alguma, com a intenção ou de destruir a imagem daquela pessoa ou de tirar vantagem com aquela maledicência. A sétima e última característica, e é a pior, está no versículo 19, e é a contenda. Deus odeia tudo o que nós já vimos até aqui, mas esse item é o que ele mais abomina no perverso: semear inimizade, semear discórdia entre irmãos.
Essa expressão aqui pode significar as pessoas mais próximas, começando na sua casa. Mas no contexto de Israel, se relaciona especificamente aos relacionamentos dentro do povo de Deus. Deus abomina quem semeia contenda dentro da igreja. Abomina. Essa é a terceira prevenção da sabedoria contra a perversidade. O perverso é alguém destrutivo. O perverso, usando a linguagem de hoje em dia, o perverso é alguém tóxico. É alguém que por onde passa deixa um rastro de discórdia, de maldade, de sofrimento. É uma pessoa arrogante, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa injusta, é uma pessoa cruel, é uma pessoa maldosa, é uma pessoa falsa e é uma pessoa contendeira. Porém, Deus abomina essa pessoa e a sabedoria nos lembra disso todos os dias. Deixa eu perguntar para você, você alguma vez já foi prevenido quanto a isso? Na sua vida você já teve ou tem alguém que te explica sobre o que é a vida perversa, quem é o perverso, alguém que diz para você como Deus enxerga o perverso? Pode ser que você tenha tido sim pais, mentores sábios que te alertaram quanto a isso, pessoas que no passado disseram para você tudo isso que nós estamos lendo, mas a pergunta principal é: você deu ouvidos a essas pessoas? Você ouviu? Como é que é a sua vida hoje, depois de ter ouvido esses conselhos? Seja honesto. Você se identifica com algumas dessas características que nós lemos? Nem mesmo um pouquinho. Se você, olhando para esse texto e observando a sua vida, você reconhece: rapaz, tem coisa aqui que eu preciso abandonar. Deus odeia essas coisas. Então você deveria considerar a opinião de Deus sobre essas práticas e você deveria se arrepender disso. E talvez você está olhando e fala: graças a Deus, essas coisas eu tenho lutado e tenho vencido a batalha contra esses pecados. Então você deveria dar graças realmente a Deus por não ter caído ainda nesses pecados, por eles não serem marcas na sua vida. Mas pode ser que você que está me ouvindo nessa hora, você não tenha tido a oportunidade como essa que Roboão teve, que nós estamos tendo aqui nessa noite, a de ter alguém sábio que está preocupado com a sua vida, alguém que senta do teu lado, alguém que diz: filho, observa a vida do perverso, olha como Deus odeia o perverso, não siga esses caminhos não. Talvez você não tenha tido ninguém para fazer isso com você. Talvez foi o oposto que aconteceu com a sua vida. Talvez você tenha tido totalmente o contrário, aquele que deveria ser o exemplo na sua vida, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu mentor. Talvez exatamente essa pessoa era alguém perversa. E essa pessoa te ensinou aquilo que era errado. E talvez por causa disso você tenha seguido os mesmos passos dessa pessoa, mesmo que você não tenha percebido. E hoje você possui uma vida perversa, uma vida marcada por todas essas características. O que você deveria fazer? De acordo com o que a gente já leu, principalmente sobre a preguiça, o que você deveria fazer depois de olhar para esse texto e olhar para o seu passado e falar: rapaz, a minha vida é de perverso? Bom, você não deveria ficar lamentando, jogando a culpa no seu passado, jogando a culpa nos seus pais, jogando a culpa nas outras pessoas. O que você deveria fazer é saber que Deus odeia, Deus detesta esse estilo de vida. O que você deveria fazer é se arrepender da sua identidade má, se arrepender das suas iniciativas perversas, se arrepender das suas intenções perversas e buscar socorro, orientação na sabedoria contra todas essas coisas. É isso que Deus espera de você. Considere essa noite como uma segunda chance na sua vida. Quem sabe não possa ser a sua última chance? Eu não sei. Você não sabe quando é que Deus vai te chamar. A chance que Deus está te dando nessa noite de ser prevenido contra a perversidade. Queridos, ouvir a sabedoria nos previne do P, da perversidade. Em resumo, essa era a lição que Salomão queria que o futuro rei de Israel aprendesse, para que ele pudesse se tornar o representante perfeito de Deus sobre a terra. E a lição é a seguinte: ouvir a sabedoria nos previne das consequências, primeiro do prejuízo, segundo da preguiça e terceiro da perversidade. Ouvir a sabedoria nos previne das consequências do prejuízo, da preguiça e da perversidade. Se Roboão ouvisse esse conselho,
Primeiro, ele evitaria se comprometer precipitadamente com os problemas dos outros, com as contas dos outros. E também evitaria ter que pagar por essas contas. Se ele ouvisse esse conselho, ele não seria alguém preguiçoso. Então, ao assumir o trono, ele não acabaria perdendo toda a riqueza que Salomão está deixando para ele. Não terminaria os seus dias na pobreza. Se Roboão, o filho de Salomão, ouvisse esses conselhos, ele ficaria bem longe de alguém perverso, de ser alguém perverso, porque Deus odeia esse tipo de gente. Mas será que Roboão conseguiu ouvir o discurso do seu pai? Se a gente estuda a história de Israel, a gente percebe que não, a gente descobre que não. Aliás, sequer o próprio Salomão conseguiu cumprir as próprias palavras dele. Ele está no final da vida dele. Olhando para trás, ele vê quantos erros ele não cometeu. E nós não precisamos fazer muito esforço para perceber que nós também não conseguimos cumprir tudo que nós lemos hoje. Quem aqui nunca foi imprudente? Quem aqui nunca topou ser fiador de alguém? Uma pessoa que não honrou sua dívida e a gente acabou pagando por isso. Quem aqui nunca? Quem aqui não enfrenta momentos de tentação à preguiça? Quem nunca já se entregou para a preguiça? Quando a gente sabe que deveria estar fazendo alguma coisa, a gente está com preguiça. E o que dizer das nossas constantes atitudes perversas com as pessoas? Quantas vezes nós não fomos orgulhosos? Quantas vezes não mentimos? Quantas vezes não fomos injustos? Quantas vezes não fomos cruéis? Quantas vezes não fomos maldosos, falsos? Quantas vezes não criamos contenda? Mas José, então para que serviu a escrita de Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 19, se nenhum homem, se nenhuma mulher foi ou é capaz de cumprir isso aqui? Para que esse texto está na Bíblia, se a gente não consegue cumprir ele? Bom, certamente, apesar do nosso fracasso, o propósito desse texto continuou sempre o mesmo. O propósito foi treinar o futuro rei de Israel, a fim de que esse rei se torne sábio o suficiente para não cometer os erros dos seus antepassados, Davi e Salomão, e sábio o suficiente para governar sobre o povo de Deus em justiça, em paz e em verdade, como um perfeito representante de Deus na terra. O propósito de Provérbios não mudou, apesar da nossa falha. Treinar um rei sábio e perfeito. Mas quem é esse rei? Quem é esse rei capaz de cumprir esse texto? Você já sabe, né? Você já percebeu de quem Salomão está falando nesse texto? Salomão está escrevendo esse texto para o rei perfeito de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi e sempre será o único ser humano que conseguiu fugir do prejuízo de acordos mal planejados. Jesus foi e sempre será o único ser humano que não foi preguiçoso em momento nenhum da sua vida. Ele trabalhou até de sábado e ainda acordava cedo para orar de madrugada. Jesus foi e sempre será o único homem que não agiu de forma perversa em um só momento que seja durante toda a sua vida. Ele foi puramente amor, puramente santidade o tempo todo da sua vida. E ainda assim nós conhecemos a sua história. Nós conhecemos o final de Jesus. Ele morreu crucificado como um perverso, mesmo tendo sido o homem mais sábio que esse mundo conheceu. E a pergunta é por quê? Por que isso aconteceu com Jesus? Porque apesar de ser o rei perfeito de Israel, Jesus veio ao mundo com a missão de resgatar o seu povo da perversidade. E isso inclui Israel, inclui também eu e você. A missão de Jesus nesse mundo era fazer com que homens perversos pudessem participar do seu reino eterno nessa terra. E como é que Jesus fez isso? Jesus fez isso, preste atenção aqui, Jesus fez isso assumindo sobre si todas as consequências negativas que nós vimos nesse texto. Todos os resultados da falta de sabedoria nas nossas vidas, Jesus assumiu sobre si. Eu quero que você pense sobre isso. Primeiro, apesar de ter sido completamente sábio e prudente, Jesus se tornou o fiador de pessoas que tinham uma dívida impagável diante de Deus. Jesus se tornou o fiador de mim e de você diante de Deus.
Nós merecíamos sofrer a justa ira de Deus contra os nossos pecados. É o pagamento correto que Deus tinha de nos dar pelo que nós plantamos durante a nossa vida. E ainda assim Jesus tomou o nosso lugar e decidiu pagar a nossa conta. Jesus assumiu o nosso prejuízo diante do Pai. Apesar de ser completamente sábio e trabalhador, Jesus decidiu receber o fruto da nossa preguiça. O fruto da preguiça é a pobreza, se tornando homem como nós. Apesar de ser rico celestialmente, ele se tornou homem como eu e você. E não só isso, ele sofreu a humilhação a ponto de subir naquela cruz, pendurado no madeiro, como amaldiçoado por Deus. Naquela cruz, mesmo sendo rico, Jesus se fez pobre, como diz Paulo, por amor de nós, para que nós pudéssemos desfrutar da sua riqueza celestial. Apesar de ser completamente sábio e bom, Jesus assumiu sobre si o castigo que os perversos mereciam, o completo ódio, o completo repúdio de Deus. Naquela cruz você vai se lembrar, Deus virou as costas para o seu Filho amado, o seu Filho perfeito, coisa que nós merecíamos por causa da nossa perversidade. Jesus fez isso para que por meio da sua obra nós pudéssemos ser perdoados por Deus, e Deus pudesse olhar para mim e para você com olhos de amor, para alguém que foi perdoado. Por meio de Jesus, o sábio e perfeito Rei de Israel, a quem Deus colocou para reinar sobre toda a criação, nós que somos imprudentes, nós que somos preguiçosos, nós que somos perversos, nós recebemos a quitação da nossa dívida eterna para com Deus, uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Nós recebemos uma herança celestial rica, fruto do trabalho de Cristo, porque nós somos preguiçosos, nós não somos capazes de conquistar isso. Mesmo quando não fazíamos nada, Ele fez tudo por nós naquela cruz. Por meio de Jesus nós recebemos a purificação da nossa impureza, aquilo que nos torna aceitáveis diante de Deus, mesmo ainda sendo perversos. E é por causa disso que nós olhamos para Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 19, com esperança e com desejo de obedecer aquilo que nós lemos. Jesus não só cumpriu essas palavras no nosso lugar, como Jesus nos capacita a buscarmos uma vida sábia. E o que Jesus espera de nós a partir de hoje é que nós saibamos e que nós pratiquemos a lição de Provérbios 6, de 1 a 19. Ouvir a sabedoria nos previne das consequências do prejuízo, da preguiça e da perversidade. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado pelo texto de Provérbios. Como tem sido encorajador e animador para todos nós ouvir essas palavras. Para muitos aqui presentes, Senhor, a vida já está bem avançada e talvez estejam se identificando com decisões tolas, equivocadas, tomadas lá no passado, e olhando para trás e vendo as consequências dos seus atos, consequências amargas. E o quanto essas pessoas olham para trás e, se pudessem, fariam diferente. Senhor, oro para que a Tua graça inunde esses corações, que esses corações encontrem no Senhor perdão, que consertem aquilo que dá para consertar, mas aquilo que não dá mais, Senhor, que eles descansem no perdão do Senhor. Mas não se contentem com isso apenas. Que consertem os seus atos daqui para frente, que tomem decisões sábias, prudentes, e que ajudem os mais novos. Que façam como Salomão está fazendo com seu filho, que sentem do lado de jovens, de adolescentes, de crianças, e alertem essas vidas sobre o prejuízo, alertem sobre a preguiça, alertem sobre a perversidade. E oro, Senhor, por aqueles que aqui ainda são novos, acham que sabem tudo, não precisam de conselho, acham que vão ser ricos da noite para o dia, acham que não precisam trabalhar, acham que tudo bem ser perverso um pouquinho aqui e ali, desde que eu vá para a igreja. Oro, Senhor, para que o Senhor quebrante esses corações.
Quebrante esses corações, Senhor, a ponto de fazer com que eles fujam de tomar decisões tolas e se colocar em dívidas que não conseguem sair. Quebrante esses corações a ponto de fazê-los trabalhar, não só porque temos de trabalhar, mas porque o trabalho é uma maneira de glorificar ao Senhor. O Senhor nos criou para isso. O Senhor não nos criou para ser preguiçosos. Temos de trabalhar, mesmo que não seja por um salário, ainda na infância, aprender o valor do trabalho, de varrer uma casa, o valor de lavar uma louça, o valor de poder conquistar um dinheirinho para ofertar ao Senhor todo domingo, o valor de poder comprar um presente para alguém com o fruto do nosso trabalho, Senhor, o valor de poder dar um prato de comida para alguém que precisa, porque nós temos com o que repartir, porque não somos preguiçosos. Senhor, que jovens, crianças, adolescentes nessa noite ouçam o que a sabedoria está dizendo e sejam desejosos pelo trabalho. E não só jovens, mas adultos, idosos, que estão achando que a aposentadoria é parar de trabalhar. Isso é mentira. Isso é preguiça. Não vai trabalhar mais por um salário. Mas quanto tempo tem na sua agenda para servir ao Senhor? Quanto tempo tem para fazer um trabalho na igreja? Pintar uma parede, fazer uma visita? Quanto tempo tem para consertar uma coisa? Quanto tempo tem para produzir um alimento, para ofertar, para arrecadar fundos para missionários? Senhor, que essa igreja não seja tomada de preguiça, pelo contrário, de trabalho fervoroso no Espírito. Senhor, livra aqueles que são jovens da perversidade, porque ela não acaba bem. Mas o pior de tudo é que o Senhor odeia quem é perverso. Livra-nos, Senhor, de fazer as coisas que o Senhor odeia, mesmo estando na igreja, com o louvor do Senhor nos nossos lábios, mas perversidade no coração. Quebranta o nosso coração, Senhor, nos leve ao arrependimento e nos perdoa, em nome de Jesus, amém.